tanto nas mentorias, até mesmo nas palestras, quando eu vou nas empresas palestrar, que isso é o meu trabalho, tem a ver com a frequência quântica, que é o meu trabalho, como todo mundo já conhece. Não adianta eu trazer só informação mental. Então eu faço o quê? Todo o processo de egrégora de campo, eu tenho todos os meus cristais aqui atrás, todo mundo que já veio no meu espaço já conhece. Então toda essa energia, ela também chega para vocês. Então eu vou trazendo informações a nível mental, a gente vai também, juntamente nas trocas de conteúdos, entrando no processo emocional. Isso vai fazendo o que já no campo energético de vocês? Já vai começando a destravar. Por isso que às vezes vocês vão bocejando, igual eu já vi vocês bocejando aqui de manhã. Isso é ótimo. Por quê? Porque a informação mental está cheia no mundo, né? Vocês podem ir em qualquer lugar que vocês vão achar, mas eu já sei que só a informação mental não transforma. Só a informação mental, ela vai trazer mais conhecimento. Mas como que destrava? Como que põe em prática? Se eu só pego o conhecimento mental e tenho as minhas travas, eu depois de passar alguns dias eu não vou conseguir colocar aquilo em prática. Então, eu gosto de fazer essa mescla da mesma forma que eu faço a mescla, como vocês já conhecem, nas sessões, que eu gosto de pegar o máximo possível, na transmissão de conteúdo, como uma mentoria igual a gente está fazendo, nas palestras, eu gosto de trabalhar também nesse formato. Inclusive a Suzana, a gente se conheceu quando eu estava palestrando, né, Suzana? E eu acho que foi nesse evento que teve catarse, acho que foi nesse, né? Que o pessoal chorou no último dia. Pensa, eu palestrando para uma empresa, e o pessoal com catarse, e o pessoal se assustou, porque eles não conheciam isso, né? E, inclusive, a Pamela, que está aqui junto com a gente, que está fazendo todo o meu processo aqui de assessoria e tudo, para filmagem e tal, ela estava lá no dia, assessorando o dono do evento, e eu lembro que no final ela falou: Simone, a próxima vez que você for contratada, a gente vai garantir que no hotel vai ter um gerador de luz, porque até a luz no dia faltou. Pra vocês terem uma ideia da energia toda do local, de tudo que foi trabalhado. Então, essas questões energéticas, elas são realmente uma coisa muito interessante quando a gente começa a olhar. Mas, e só para vocês entenderem que quando a gente trabalha nesse formato, as pessoas têm mais resultados, né? E o meu intuito aqui é que vocês tenham resultados. Então, a gente vai trazendo informação mental, vai descortinando as sombras, vai acessando através de determinadas falas que eu vou colocando aqui, que vai linkando muitas vezes com as perguntas de vocês, para a gente já ir destravando, ou seja, já faz um trabalho energético também, e trazendo para vocês as ferramentas para vocês já irem colocando em prática e vendo os resultados, que isso é o principal. Bom, e deixa eu só voltar aqui rapidinho e perguntar para vocês que voltaram agora do intervalo, vocês têm alguma pergunta? Entrou tudo, captaram tudo? Maravilha, tá ótimo. Ficou claro para vocês essa questão dos nossos pontos, daquilo que nós, na nossa fase adulta, a gente consegue promover para as pessoas e elas identificam no que somos bons e a gente consegue entender isso, versus da nossa primeira infância, aquilo que falavam para a gente que a gente ia dar errado na vida, e entender que isso é um ponto positivo e fundamental da alma de vocês, que tem diretamente a ver com aquilo que a alma veio realizar. E aí, para realizar isso, precisa fazer o que chama o pulo do gato, né? Só que o pulo do gato, ele funciona quando? Ele funciona porque a questão não é fazer funcionar. A questão é fazer funcionar e dar certo e manter aquilo na vida, né? Igual uma pessoa que, por exemplo, né, ganha lá um salário mínimo e vai comprar um carro de luxo. Ela pode comprar, pode pagar em 10 mil vezes e ela vai comprar o carro. Mas ela vai conseguir manter? Quando estragar a peça que vai custar o preço de um carro popular, ela vai ter o dinheiro para manter aquilo? Não, o que ela vai fazer? Vai vender o carro e pagando ainda as parcelas. Então, na nossa vida, não é a questão da gente ter, é a questão da gente entender esses mecanismos e colocando em prática,
porque daí a gente vai mantendo o quê? Uma constância e uma elevação, uma constância e uma elevação. Quando a gente entende esses mecanismos de funcionamento, quando dá uma descida, porque às vezes isso pode acontecer, por quê? Por processos de catarse, por processos de uma mudança, por processos às vezes de algo externo que interferiu no nosso campo, porque a gente o tempo todo a gente, né, tá em altos e baixos, o mais importante é a gente entender que quando baixa a gente rapidamente já sabe os mecanismos e sobe de novo e se mantém. Então essa é a grande chave da nossa vida para tudo, né? Tem um exemplo que eu gosto muito de citar, que é uma pessoa muito conhecida no mundo todo, e essas pessoas que são conhecidas é mais fácil a gente citar como exemplos, porque estão na mídia, né? Então tem ali a referência da vida delas, todo mundo já conhece, mas isso acontece com muita gente. Por exemplo, um grande exemplo que eu cito é o exemplo do Donald Trump. Donald Trump é um homem multimilionário, tem uma riqueza, uma fortuna pessoal bastante avantajada, só que ele já quebrou na vida 6 vezes. E o que acontece? Como ele soube como crescer, como foi algo que ele conquistou na vida, que ele realizou, que ele materializou, e ele soube o passo a passo dele, quando ele cai, ele sabe de novo como crescer. Então, ele é um grande exemplo disso. Tem muitas pessoas, às vezes, que recebem uma vida material ancestral, que recebem, às vezes, bens da família. Inclusive, tem pesquisas também que falam sobre essa questão de empresas que geralmente tendem a quebrar na terceira geração. Por quê? Porque a primeira geração foi a geração que criou, né, os avós, por exemplo. Depois veio a segunda geração, que são os pais, mas o pai, quando era pequenininho, estava indo lá com o seu pai, que agora é avô, na empresa, então ele participou também da movimentação e da construção daquilo. E aí a terceira geração são os netos, que já chegaram, pegaram tudo pronto, que nunca se conectaram com nada, que, né, só acabam gastando todo o dinheiro e lamentavelmente acabam quebrando as empresas, né? Então tem livros, tem pesquisas que falam sobre essa questão. Quando a gente sabe o passo a passo, quando a gente tem as ferramentas e a gente vai colocando elas em prática, é impossível cair e ficar lá embaixo. Basta a gente colocar as ferramentas em prática que a gente vai fazer igual o Donald Trump, vai subir e vai crescer. E falando também dessa questão do Donald Trump, né, que remeteu aqui aos Estados Unidos, pegando aqui o gancho da fala que é importante, a gente está falando sobre também prosperidade, trabalho, dinheiro, produção de benefícios para a nossa vida, tem algo que é muito interessante, que é a questão, e falando também da fala, falando do posicionamento, né, que a gente vai tendo ao longo da vida, das escolhas que a gente vai também aprendendo a desenvolver e a se apropriar e a ter esse conhecimento que nós podemos fazer escolhas na vida, que a gente não precisa ser refém mais dos acontecimentos. Um desses posicionamentos é o posicionamento da fala em relação ao dinheiro, que é o posicionamento da fala em relação a como o dinheiro chega na minha vida, que parece algo simples, mas é um fator decisor na nossa vida. Lembra que a gente falou pela manhã agora no comecinho da questão da egrégora de um país, como interfere isso na vida de cada um de nós, né? Interfere na vida da sociedade como um todo, aquela influência de como funciona aquele país interfere assim como a nossa família. Então, qual é a frequência energética do Brasil em relação ao dinheiro? É péssima. Mesmo nós estando num dos países mais ricos do mundo. O Brasil é um dos maiores países do mundo, é o quinto maior país do mundo, é o país mais rico em minérios e minerais, é o Brasil. Existem minérios e minerais como o nióbio, que só se produz no Brasil e num outro local, num outro país. A questão climática, quem já viajou para outros países sabe como a questão climática do nosso Brasil é avantajada, né? Nós temos sol, nós temos chuva,
O sol é muito importante para a agricultura, para a produção dos minérios e minerais, a umidade. Então aqui tem todo esse equilíbrio, né? A quantidade de terras, a quantidade de ouro, de diamantes. Nós temos cidades inteiras, como na Bahia tem a Chapada Diamantina, não sei se alguém aqui já foi. Lá você anda em cima de pedras gigantes de quartzo rosa. Quando eu fui para lá na última vez, eu deitava assim, em cima do quartzo, eu falava, deixa eu ficar deitada, captando essa energia e recebendo essa energia. Gente, que lugar do mundo tem isso? Então, nós vivemos e nascemos em solo riquíssimo. Só que do que adianta a gente viver num castelo no mais rico do mundo, se nós não nos apropriamos disso? Se nós não temos esse conhecimento e se nós não trazemos isso para nós. Então, a maioria do povo brasileiro não sabe de tudo isso que eu falo para vocês. E aqui eu falei um pontinho, porque tem muito mais coisa, né? E aí, como as pessoas não sabem, elas não se apropriam das riquezas do próprio lugar. Lembram que eu falei para vocês de manhã que às vezes a gente está vivendo algo e nem está vendo que já tem aquilo? Igual desse exemplo desse meu mentorado que queria ganhar tanto e já estava ganhando, mas ele nunca tinha parado para fazer as contas de quanto ele ganhava por mês? É assim as pessoas, na sua grande maioria, que vivem no país mais rico do mundo. E muitas vezes nós também já pensamos e já fomos assim, de não ver o óbvio, né? Então, essa interferência energética de estar muito bem e não estar conectado com todas as riquezas, ela também interfere na fala do no posicionamento da fala. Por exemplo, qual é a forma do brasileiro se referir ao dinheiro? O brasileiro se refere ao dinheiro de uma forma, isso em outros países também, né? Mas no Brasil isso é muito comum, de se referir ao dinheiro como uma forma suja, que só tem dinheiro no Brasil, ou que só tem dinheiro quem não presta, quem é contrabandista, quem fez alguma coisa errada, né? Que, tipo assim, que é um pecado ter dinheiro. Então, no nosso Brasil, no nosso país é mais ou menos assim, a pessoa que tem bens, que tem posses, ela tem que esconder que tem. A Deus me livre ela falar que conquistou um carro, uma casa nova, meu Deus, já vão falar que a pessoa quer se aparecer, ou então a pessoa já vão falar que ela fez alguma coisa errada, mas quem que essa pessoa está enganando para ter isso? Então, essa concepção energética do dinheiro no nosso país, ela é muito pesada, parece que é errado ter prosperidade, é errado ser rico, né? Os próprios empresários, a visão que se tem do empresário, principalmente dos funcionários e de colaboradores, não todos, mas na sua grande maioria, existe uma egrégora muito forte ainda sobre isso, é que o dono da empresa ganha muito, não trabalha nada, e o funcionário se mata de trabalhar e não ganha nada. Então, quem já esteve aqui no lugar de dono de empresa sabe que a realidade não é bem essa, né? Até porque a carga tributária é muito alta. Eu conheço donos de empresa que às vezes tiravam ou deixavam de receber o próprio prolabore para garantir que o seu funcionário fosse receber. Então, e vendo também o lado do funcionário, né, que ele tem essa visão pequena, mas por quê? Porque ele fica na frente da televisão o dia inteiro recebendo programação limitante, né, que não o deixa ter uma visão empresarial para entender que naquele momento ele é funcionário, mas que depois ele pode ter a empresa dele. Então, que naquele momento ele está aprendendo com aquilo. E aí, o que acontece? Aí o brasileiro usa muito essa questão assim, vocês já devem ter ouvido isso, que é o posicionamento referente ao dinheiro, né? Então, geralmente, o que as pessoas falam? Quanto que você ganha por mês? Eu ganho tanto. Eu ganho ou eu produzo? Eu não ganho, eu produzo. Então, como que o americano, que é uma das nações mais ricas do mundo, ricas que eu falo em termos de dinheiro, né? Então, eles podem não ter todos esses adjetivos que nós falamos no começo, de área territorial e tudo que tange a estrutura de um país, né? Das suas riquezas naturais, por exemplo, mas eles sempre tiveram um posicionamento completamente diferente em relação à prosperidade, ao merecimento, à gratidão, por isso que eles têm o dia de ação de graças. Então, eles trazem esses preceitos, inclusive bíblicos, para dentro das casas de cada um deles. Então, isso forma o que no país? Uma grande egrégora de gratidão, uma grande egrégora de
é bom falar sobre dinheiro. Então lá eles falam sobre dinheiro, lá eles têm orgulho de falar das suas conquistas financeiras, das suas conquistas materiais, das suas conquistas como um todo. No Brasil, quanto mais rica é a casa da pessoa, quanto mais próspera, quanto mais bonita, mais muro e mais cerca e guarda e câmera ela tem. Lá nos Estados Unidos é diferente. Lá tem a maioria das casas lá não tem muro, e se tem, às vezes são baixinhos, né? Então eles têm a consciência deles também é diferente em relação à coletividade. Eles são mais coletivos, eles entendem que é para ele, e se ele na casa dele não está bem, o vizinho também não vai estar. Então eles têm essa visão mais coletiva. O brasileiro ele é muito mais individualista. Então vocês vão percebendo que todas esses modos de comportamento, esses padrões de comportamento interferem na forma como a pessoa lida com o dinheiro, como o dinheiro chega para elas. Então, o que o americano fala? O americano não fala, eu ganho tanto por mês. O americano nem usa essa palavra, ele fala, eu produzo tanto. Quando a gente fala eu produzo, isso remete o que dentro da gente? Porque tudo aquilo que a gente fala, a gente joga para dentro. Não só mentalmente, mas emocionalmente e energeticamente. Então, quando eu falo eu produzo tanto, eu abro em mim uma frequência energética de capacidade de produção, de capacidade de realização, de autorresponsabilidade sobre a minha vida. Quando eu falo eu ganho, eu mando para mim a informação de comodismo. E o que a gente ganha? A gente ganha presente, né? A gente vai fazer um aniversário, vai fazer uma festa, a gente ganha o quê? Um presente. Né? Mas mesmo assim tem a troca, eu estou dando algo, estou abrindo meu espaço, né? Estou fazendo a minha festa de aniversário, as pessoas vão me trazer um presente porque gostam de mim. Enfim, é uma troca ali que está acontecendo, um carinho que está acontecendo. Mas é algo que eu ganho, que eu não produzi. Então vocês percebem como é algo subliminar, mas como ele é algo que faz parte do contexto energético, do contexto de cocriação, nos dando poder ou nos tirando poder. Porque quando eu falo eu produzo, eu volto para a minha capacidade, eu volto para o meu eu real, eu volto para a minha autodisciplina. Quando eu falo eu ganho, eu volto para o meu comodismo. E isso, gente, é tão sério que a gente também vai falar de arquétipos hoje. Eu separei ali 3 para falar para vocês, mas tem vários, mas esses 3 são os principais, que são os arquétipos de poder. E falando em arquétipos, o arquétipo dos Estados Unidos é a águia, que é o arquétipo mais poderoso que existe. Então, o passaporte americano tem uma águia holográfica no passaporte. Na mesa do presidente dos Estados Unidos tem uma águia. Geralmente, nas casas das pessoas, eles usam muito esse símbolo da águia, que é o símbolo de arquétipo de poder, que entra no nosso inconsciente e manda informações de visão de poder para o nosso inconsciente. Ok, agora, qual é o arquétipo do Brasil? Vocês já ouviram a história do Zé Carioca? Do malandro carioca? Então, o arquétipo usado para o Brasil sempre foi o do malandro, o do jeitinho. Ah, eu vou dar um jeitinho, né? E lamentavelmente o Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa, também carrega esse arquétipo até hoje. Ah, não faço negócio com carioca porque ele só quer saber de jeitinho, só quer saber de praia e água fresca. Que era exatamente aquilo que o Zé Carioca trouxe. E isso tem muito a ver com a conquista de um país. Né? Ou seja, não somos só nós que temos a nossa linha do tempo, não é só a nossa família que tem uma linha do tempo que a gente carrega essas memórias e muitas vezes entra num padrão sistêmico repetitivo de replicar mais do mesmo, mas também o país que a gente nasce, ou até mesmo o país que a gente vive, né? Então, o Brasil, ele é um país que ele não foi conquistado, ele foi usurpado, ele foi roubado, ele foi enganado. As terras brasileiras já eram habitadas quando uma outra civilização entrou aqui com o tal do jeitinho. O Brasil ele já era habitado pelos índios, eles já viviam aqui há muitos anos, né? E aí vieram lá os portugueses e
né? Se encantaram com as Índias, se encantaram com as terras, se encantaram com tudo e começaram a enganar os índios, que eram muito ingênuos, porque estavam no melhor deles, estavam vivendo a vida deles. Então, houve ali o quê? O que a gente vê até hoje, a enganação, a mentira, o ludibriar. Ou seja, no final das contas, não é que o Brasil foi criado, ele foi conquistado, não, houve essa energia de mentira, essa energia de enganação que existe aí há mais de 500 anos, então é uma egrégora muito forte, por isso que a gente vê às vezes tantas coisas erradas dentro do nosso país. Nos Estados Unidos é diferente, os Estados Unidos foi uma terra conquistada, talvez por isso que o americano ele seja mais patriota, por isso que o americano ele seja mais unido, porque lá eles construíram junto a América. E isso tem muito a ver com o campo de prosperidade. Então, quando a gente vai observando esses movimentos, a gente vai observando os movimentos da nossa família, a gente vai observando também os movimentos que a gente pode ir começando a criar novos hábitos, né? Bom, se no meu país tem essa egrégora, que isso está aí, né? Eu não tenho como mudar isso diretamente, mas eu tenho como mudar em mim. Eu tenho como mudar as minhas ações em relação a isso. Eu tenho como mudar as minhas ações em relação à minha família, né? Por exemplo, lá eles têm o Dia de Ação de Graças. Se não tem isso no calendário do meu país, eu posso começar a fazer isso dentro da minha casa, dentro da minha família, estimular a minha família a fazer isso. Por quê? Porque funciona para eles. Então, a vida, ela o tempo todo fala com a gente, da gente aprender com aqueles que estão lá na frente, com aqueles que estão dando certo naquilo que a gente faz. Que hoje também, durante o dia, a gente vai falar das frequências, né? E uma dessas frequências é a frequência da gratidão. E repetindo mais uma vez, né? Aqueles que comandam o mundo, aqueles que realizam as coisas na vida, eles sabem das coisas. Não é à toa que nos Estados Unidos tem o arquétipo mais forte de todos, que é a águia. Não é à toa nos Estados Unidos que uma nação comemora o Dia de Ação de Graças, aonde todas as famílias se reúnem em volta da mesa, agradecem por tudo que eles têm. É um dia de agradecer por tudo. Então, pensem a vibração energética de gratidão que fica vibracionando naquele país. Quando a gente se conecta com a frequência da gratidão, traz mais o que para a gente? Traz mais coisas boas para a gente agradecer. Então, uma nação, uma cidade, uma família, uma pessoa, ela não é rica à toa. Se ela não fez, se ela já está ali conectada com a riqueza, que tem muitas pessoas que já nascem em famílias ricas, alguém da família dela já fez aquilo. Então, ela simplesmente vai reverberando aquilo. Se ela vai usar ou não, aí já são outras coisas, né? Mas essas pessoas que um dia começaram a sua prosperidade, a sua riqueza, todos eles começaram utilizando essas ferramentas. E falando também um pouquinho dessas questões que nós falamos agora sobre as famílias, né? E sobre às vezes quebrar uma empresa na terceira geração, conforme as estatísticas trazem, existe também o oposto. Então, por exemplo, existe uma família, a família dos Rothschild, que são uma família que acho que vocês já devem ter ouvido falar, vocês conhecem, a família dos Rothschild são as famílias dos banqueiros. A família Rothschild é a maior família no mundo que comanda todos os bancos do mundo. Então, o sistema bancário instituiu-se no mundo através da família Rothschild. Os Rothschild são judeus. Começaram tudo isso sem um centavo no bolso, saídos da guerra. Só que o que eles usaram? A união entre a própria família. Então, o estilo de vida dos judeus é mais ou menos tipo o filme Al Pacino, né? Podem estar dentro da família, podem estar se matando, mas ai de alguém que falar mal da minha família. Ou seja, eles se uniram e construíram esse grande império. Então, eu estava lendo outro dia uma pesquisa sobre a família Rothschild e agora, esse ano, eles entraram na 7ª geração, dando continuidade com sucesso à família
a maior família do mundo em termos de donos de banco, de banqueiros, né? Então, o que que acontece? Eles quebram todos os padrões em relação a isso, mas quais são as atitudes, quais são as ações deles? A união. Então, veja bem, independentemente se as coisas que eles fazem externamente estão certas ou estão erradas, porque tem coisas externas que eu discordo, quando a gente traz isso para uma consciência coletiva, isso é um ponto, né? Mas agora falando de uma história de sucesso, de uma história que deu certo entre eles, mas o que a pessoa vai fazer com os benefícios daquilo que ela conquista também é de autorresponsabilidade dela, né? Porque quando a gente vai entrar nesse assunto do mundo de banqueiros, aí a gente também já seria uma outra mentoria, uma outra história, porque essa questão, ela não poderia ser, não deveria pelo menos ser utilizada nesse formato que é o jogo do ganha-perde, né? Porque para o universo, para o flow, para o fluxo da vida, funciona o jogo do ganha-ganha. Para eu ganhar, o outro também precisa ganhar, porque isso fica impregnado no meu campo eletromagnético. Essas são as impressões que eu deixo na minha alma ao longo da minha vida, essas são as impressões que eu reverbero para o mundo, e quando eu sair desse planeta, é isso que a minha alma vai levar e é isso que a minha alma vai deixar, né? Mas isso é um assunto para uma outra mentoria. De qualquer forma, a gente vai pegar o lado bom dessa estrutura, que eles conseguiram magnetizar para eles. Então, eles são um povo que eles são muito unidos. Eles lá no começo, quando começaram, eles casavam entre primos para não dividir as suas riquezas. Não que a pessoa precise ficar mais cima, então você está querendo dizer que eu vou ter que casar com meus primos para ser rico? Não. Mas entender geral o contexto disso, entender geral o quê? Entender geral o respeito à própria família, entender geral o acolhimento à própria família, honrar a família nesse formato, eu aceito, eu acolho, tem luz e tem sombra, estou acolhendo tudo. Então, quando a gente entende esse tipo de funcionamento na vida de quem está bem lá na frente, e a gente vai aplicando no nosso cotidiano, a gente também vai vendo as mudanças na nossa vida, né? Tem muitas pessoas, às vezes, que têm brigas, que têm problemas na família, e quem não os tem, mas que às vezes eles abrem muito essa questão, né, para as outras pessoas. E isso causa o quê? Vulnerabilidade, né? Então, problemas com família, não conheço ninguém que não tenha. Família Doriana é só na televisão, né? Até mesmo porque os grandes desafios em alma geralmente vêm dentro da família. Por quê? Porque não existe ex-pai, não existe ex-mãe, não existe ex-irmão, não existe ex-filho. Então, o que que acontece? A alma, ela escolhe aquela família para nascer. Uma vez eu falei isso para um grupo de alunos, deles falaram, meu Deus, Simone, então minha alma estava bêbada, né, a hora que eu escolhi esse pai, essa mãe, essa família. Como que eu escolhi isso? Não estou doido? Eu falei, não é uma escolha mental, é uma escolha energética, é uma frequência vibracional que tem naquela alma que vem para resgatar determinadas coisas, para cumprir determinadas coisas, e ela vai nascer naquilo que é chamado família Morontial, que é família de almas afins. Geralmente são pessoas, são almas que já se conhecem, que já viveram essas experiências juntos em outros tempo e espaço, por algum motivo estão se reencontrando novamente, e ali existe o que? O grande desafio. Porque se é com um amigo, a gente briga e tal, nunca mais eu ver essa pessoa, eu vou pro meu país, ela vai pro dela, e a gente esquece. Mas a gente nunca vai esquecer, não tem nem como de um parente. Vai lembrar nas festas de final de ano, nos encontros familiares, alguém vai falar, quer dizer, vai estar, vai falar, meu Deus, deixa eu resolver logo esse assunto, porque, entendem? Então, todas essas questões têm um porquê. Quando a gente vai entendendo o porquê de tudo isso, vai ficando mais fácil o nosso caminho. A gente para de culpar o outro, para de julgar o outro, para de se culpar. A gente entende que tem algo a mais, mesmo que a gente não entenda muito bem como resolve ainda, mas só o fato da gente entender que tem coisas que são extrafísicas e que interferem na nossa vida material, física, de resultados, sejam financeiros, afetivos, o que for, vai ficando mais leve a nossa caminhada. Faz sentido?
E falando também um pouquinho, que eu quero complementar, vocês já receberam o PDF, né, para vocês também irem acompanhando, né? Maravilha. Então eu quero complementar quando eu falo ali naquele PDF, acho que é o terceiro ou quarto, do que impede o meu crescimento e qual a programação do meu DNA. Tem um pote ali que tem um desenho, que é um pote com uma formiga dentro, tá? Mas vocês imaginem que é uma pulga dentro daquele potezinho. Aqui o meu pessoal de marketing não achou uma pulga, mas vocês imaginem que é uma pulga ali dentro.